Olá para você que me acompanha aqui no canal. Hoje a gente vai analisar o filme Marty Supreme de 2025. Até o início desse século, era muito comum a estratégia dos distribuidores de lançar os seus principais títulos da temporada no finalzinho do ano, para que eles ficassem mais frescos na memória dos votantes. Eram os chamados late breakers das premiações, que garantiram o Oscar de melhor filme para títulos como Golpe de Mestre, em 1973, Gandhi, em 1982, Shakespeare Apaixonado, em 1998 e Menina de Ouro, em 2004, só para citar alguns poucos exemplos. A reorganização de forças das últimas 2 décadas levou a uma mudança nessas práticas, já que os filmes mais celebrados costumam aparecer mais cedo, nos grandes festivais internacionais da Europa e da América do Norte. Marty Supreme até teve uma exibição no Festival de Nova York em outubro, mas foi numa sessão quase secreta, sem alarde. O filme ficou disponível mesmo para o grande público dos Estados Unidos apenas no dia de Natal de 2025. And I know it's hard to believe, but I'm telling you, this game, it fills stadiums overseas. And it's only a matter of time before it fills stadiums in the United States too, before I'm staring at you from the cover of a Wheaties box. A história desse projeto começa em 2018, quando a produtora Sarah Rossen dá de presente ao seu marido, o cineasta Josh Safdie, uma cópia do livro The Money Player. O Josh sempre demonstrou interesse pelo tênis de mesa, até pela influência da família. E o livro, lançado em 1974, era a autobiografia de um dos mais peculiares nomes desse esporte, pelo menos nos Estados Unidos: Marty Riceman. Nascido em 1930, Riceman foi um atleta muito habilidoso com a raquete na mão e, ao mesmo tempo, um sujeito de comportamento questionável. Ainda jovem, ele ganhava dinheiro desafiando adversários e perdendo de propósito alguns jogos preliminares para depois poder apostar alto por uma revanche e sair vitorioso da disputa. Ele chegou a atuar profissionalmente representando os Estados Unidos e ganhou 5 medalhas de bronze no Campeonato Mundial da categoria entre os anos de 1948 e 1952. Faleceu em 2012 como uma das maiores personalidades norte-americanas do tênis de mesa, ainda que a mística em torno do seu nome não tivesse ligada apenas às conquistas do plano esportivo. Era muito mais a sua personalidade e as histórias relacionadas à sua biografia que chamavam a atenção. Ele comentou um pouquinho sobre isso numa entrevista concedida em 2010. I've had my day in the sun. Every dog has his day, you know, and so have I. I still get around. I mean, I think young. I think that's part of it too. O projeto desenvolvido por Josh Safdie nunca pretendeu ser uma cinebiografia do Marty Riceman. Não assista ao filme esperando isso. O que ele fez foi se inspirar nas mais conhecidas e importantes passagens de vida do atleta para construir uma história original. Ele não tinha obrigação moral com o fato histórico. Havia liberdade total no desenvolvimento do roteiro e até na construção dos personagens, o que, na minha opinião, foi o que garantiu um resultado satisfatório. Tudo começa com o nosso protagonista trabalhando numa loja de sapatos para garantir o sustento, mas já sonhando ali em ser um campeão do tênis de mesa numa competição internacional. Ele pede $700 ao dono da loja, que também era o seu tio, para viajar e competir, mas o pedido é negado. Ele não se dá por satisfeito e furta o cofre do estabelecimento, garantindo assim a passagem para Londres. Lá na Europa, ele não fica muito contente com os alojamentos dos jogadores e decide se hospedar no luxuoso Hotel Ritz, que abriga naquele momento uma ex-estrela de cinema chamada Kay Stone. Ela está em uma das melhores suítes junto com o marido, o Milton Rockwell, um magnata da indústria de canetas. Galanteador e altamente habilidoso com as palavras, ele se aproxima da Kay e abre um canal de comunicação com o empresário, que meses mais tarde oferece a ele a oportunidade de fazer uma partida exibição em Tóquio contra um atleta da casa, chamado Koto Endo. O problema é que ele tinha perdido o torneio lá na Inglaterra justamente para ele. E nesse jogo específico, a missão seria ser derrotado pelo oponente. I don't care about table tennis. This is theater. What are you worried about? My reputation.
Your reputation? Yes, my reputation. I don't want to throw my reputation in the trash for you. I'm not doing it. Aren't you playing in a vaudeville circus act right now? What do you mean vaudeville? Finish that sentence. What are you implying? Of the halftime show, Marty. Of the Harlem Globetrotters, of the finest athletes on the planet. Esse personagem é interessante por viver entre a ambição e a ilusão de grandeza. O Marty é um atleta talentoso, tem muita habilidade técnica e potencial para ser um dos maiores mesa-tenistas de todos os tempos. No entanto, esse caminho em direção à glória está recheado de truques, golpes e encenações. O que norteia esse sujeito não é a consolidação de uma trajetória de médio e longo prazo, e sim a busca por um atalho. Ele acredita ser o maior antes mesmo de se provar como tal, antes de ter um mínimo reconhecimento externo. Ele vive embriagado pelo próprio ego, que se por um lado garante aquele ar sedutor que engana a Kay, por outro abre caminho para conflitos perigosos. A Associação Internacional de Tênis de Mesa multa o Marty pela declaração fraudulenta de estadia no Ritz e exclui ele do campeonato mundial. Logo que volta para Nova York, ele também é preso pelo furto daqueles $700 do tio. E para completar, a Rachel, um antigo caso amoroso, revela que está grávida dele. De uma hora para outra, ele precisava se livrar da polícia, limpar o nome com a federação para voltar a competir e cuidar não só da Rachel, como do bebê que estava para nascer. E a escolha que ele faz é mais uma vez o caminho do atalho. Ele foge das autoridades, não tem residência fixa, se esconde em hotéis de qualidade duvidosa, aplica golpes em frequentadores de um boliche para levantar dinheiro e até se apropria de um colar da Kay acreditando que aquele item poderia ajudar na situação financeira. Mas quanto mais ele tenta encontrar uma solução mágica para os problemas, mais ele se enrola. O suposto atalho que ele procura só o distancia cada vez mais da glória. Isso faz do Marty um sujeito de moral flexível. A fama, o dinheiro e o reconhecimento externo são instrumentos de validação e sobrevivência para ele. Nem que para isso várias outras pessoas tenham sido lesadas ao longo do caminho. A identidade do Marty é performática. Ele está sempre improvisando, enganando, fingindo, mentindo e criando uma versão irreal de si mesmo por medo do fracasso. Ele é orgulhoso, ele não aceita perder de propósito ali no começo do filme, nem por uma boa quantia de dinheiro. Mas como consequência das suas próprias escolhas, ele acaba sendo humilhado pelo Rockwell mais à frente, tomando uma surra de raquete com as calças abaixadas. E é um personagem autodestrutivo, extremamente individualista e que despreza as regras de convivência social. E como o filme demonstra muito bem, esse comportamento cobra dele um alto preço. O momento da redenção vem só na última cena, quando ele observa o filho na maternidade. Aquele choro é o único momento onde o personagem se desarma e age como um ser humano entre aspas normal. Ali, a máscara dele cai, ele reconhece as suas vulnerabilidades e, quem sabe, pavimenta o caminho para um futuro diferente. Esse roteiro foi construído em cima do personagem, então tudo o que acontece ao longo da história está necessariamente ligado à evolução psicológica do protagonista. O caos na vida do Marty Supreme é o caos que se reflete nas cenas, na rotina, no dia a dia e que orienta a sua própria existência. E isso envolve até tentar resgatar um cachorro da casa de um fazendeiro antissemita. Narrativamente falando, a mão firme do diretor foi fundamental para transmitir tudo isso com eficiência ao espectador. I had to be prepared. I didn't have an option, and I shoot a lot because I believe in subjectivity. I think that the amalgamation of subjectivity, people's points of view, adds up to create this almost like the way consciousness works. You have all these senses coming in at once, and it creates this kind of super conscious. And you're like, you can feel and understand the points of view, but that involves lots of shots and lots of setup. Essa declaração foi dada pelo Josh Safdie em um evento promovido em Londres. Além da construção do roteiro, o grande mérito dele foi ter dado ao filme um andamento muito mais ágil do que a média. Dramas esportivos ou mesmo cinebiografias tendem a ter um ritmo mais calmo,
controlado, com estruturas pré-definidas e pontos de inflexão. Mas aqui o espectador não respira um minuto sequer, o que fica muito alinhado com as novas gerações de espectadores acostumados com narrativas fragmentadas e influenciadas pelas redes sociais. Parte dessa sensação foi possível pela captação da maioria das cenas a partir de 2 câmeras rodando simultaneamente em película 35mm. Algo complexo, caro e ousado. Até por isso, o diretor de fotografia Darius Khondji foi merecidamente indicado pela 3ª vez ao Oscar na sua carreira. O orçamento final ficou na casa dos 70 milhões de dólares, o maior investimento da história da A24, que se consolidou no mercado apostando em filmes de realizadores independentes, novos talentos ou propostas artisticamente ousadas. E a receptividade popular foi altamente positiva, já que a arrecadação mundial ultrapassou a casa dos 150 milhões de dólares, patamar que a empresa nunca tinha conquistado até então. Please, let's both be pragmatists about this. Put your personal feelings about me aside for a second. You and I both know how much value I would add with Endo in an exhibition on his home turf. Imagine, it'd be like a stick of dynamite. Esse foi o primeiro filme em muitos anos de Josh Safdie sem a colaboração do irmão e parceiro de longa data nas telas, Benny Safdie. Ambos ganharam ampla repercussão com Joias Brutas em 2019, mas optaram por seguir caminhos diferentes após discordâncias, que segundo algumas publicações estariam relacionadas com os bastidores de gravação de Bom Comportamento de 2017. Os aspectos de recriação histórica e acerto visual estão todos muito bons, e o elenco também entrega em alto nível. Eu gosto muito da Odessa A'zion, que faz a Rachel, no que para mim foi uma surpresa super positiva, já que eu não a conhecia anteriormente. Gwyneth Paltrow também aparece bem no papel da Kay, e ambas chegaram a ser cotadas para o Oscar, mas acabaram não conseguindo chegar lá. Já a produção de elenco foi agraciada sim com uma indicação para Jennifer Venditti. E claro, um dos principais ativos que garantiu o sucesso do projeto foi a presença de Timothée Chalamet como protagonista. Não só ele era um amigo pessoal do diretor, como abraçou verdadeiramente o projeto a ponto de se tornar um dos produtores da obra. E mesmo que você tenha um pezinho atrás com o astro, que hoje é um dos maiores nomes masculinos, jovens pelo menos, do cinema mundial, é preciso reconhecer que aqui ele entrega uma das melhores performances da carreira. O personagem exige muito física e mentalmente, tem toda aquela recriação da personalidade da vida real, e o filme tem uma multiplicidade de cenas que demandam explosão emocional intensa. Ele não deixa a peteca cair, ele não tá caricato, não parece canastrão. Na minha opinião, esse trabalho fica abaixo apenas do drama Me Chame Pelo Seu Nome de 2017 e por isso a 3ª indicação ao Oscar de melhor ator foi mais do que merecida. E claro, ele se dedicou desde o início para promover o filme na temporada de prêmios. Para nós brasileiros, o ponto alto foi a presença dele e do diretor na Comic Con Experience em São Paulo. And I want to give a special shout out real quick. Look at the earrings. Got the orange earrings. Do you like it? Let me show them the wrist. Show them the wrist. On January 22nd, everybody in Sao Paulo wear orange. Everybody. Marty Supreme não tem o mesmo nível de excelência dos maiores filmes da temporada, mas ainda assim é uma obra valorosa e as 9 indicações da Academia ajudam a comprovar isso. Faltou um pouco mais de molho ali na evolução emocional que leva ele à redenção. Parece que o filme se concentra demais na bagunça e no absurdo. E isso funciona, claro, mas passa um pouco do ponto. Por outro lado, ele tem uma construção de história interessante, desenvolvimento de personagens bem feito, elenco de qualidade e acabamento técnico caprichado. Acima de tudo, é um filme que sabe dialogar com o público do seu tempo do ponto de vista narrativo, porque entrega valor artístico com entretenimento real. Em uma temporada de concorrência mais frágil, poderia muito bem se consolidar como um dos principais títulos do ano. How do you live? Well, I live with the confidence if I believe in myself, the money will follow. E agora eu tô curioso para saber de você aí que me assiste. Qual é a sua opinião sobre Marty Supreme, hein? E o que você achou da interpretação de Timothée Chalamet? Ele te convenceu?
Use o espaço aqui embaixo para deixar sua opinião. Aproveite para dar joinha no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Se puder, também compartilhe esse vídeo com os seus contatos e faça parte do nosso programa de membros. A gente segue analisando todos os indicados ao Oscar de melhor filme pela Academia e a próxima sessão vai ser sobre o drama Hamnet, A Vida Antes de Hamlet. E no dia 15 de março você tem um encontro marcado aqui no canal para acompanhar a melhor e mais tradicional cobertura do Oscar de toda a internet brasileira. A live do Oscar do meu tio cinéfilo está completando 10 anos e você é o meu convidado VIP. Te espero aqui.